e se eu não tivesse com o meu stop bem definido, eu teria realizado um prejuízo bem maior do que eu estava preparado para realizar. Fala aí, pessoal. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Davi, eu faço operações no mercado financeiro do jeito um pouco diferente. Eu desenvolvo robôs e as operações que eu faço com o robô que eu mesmo desenvolvi, eu deixo esse robô operando durante o dia. Em alguns momentos eu olho ali só para ver se não tem nenhum problema, e ao longo do dia deixo o robô fazendo as operações, e no final do dia eu vou anotando os resultados, coletando os resultados numa planilha. Hoje eu vou falar de alguns conceitos que as pessoas vão carregando ao longo aí da vida como trade, e da mudança desses conceitos ao longo do tempo. E eu vou abordar aqui um conceito bastante comum que as pessoas estão começando, elas têm, que é o dilema de operar com stop ou sem stop, né? Ou apenas com a margem da corretora. Bom, algumas pessoas defendem que é melhor operar sem stop, né? Apenas com a margem, e outras pessoas defendem que é melhor operar com o stop. E o que é mais interessante é que algumas pessoas, quando estão começando, elas mudam os conceitos, né? Esse é um exemplo. Por exemplo, a pessoa acreditar que é melhor operar sem stop, e depois de uma perda grande, né, ela passar a mudar esse conceito e passar a usar o stop. Só que o que eu acho interessante é que, na maioria das vezes, mesmo que alguém diga para a pessoa que é melhor operar com stop, ela não vai acreditar, né? Ela vai continuar operando sem stop, e ela só vai mudar esse conceito que ela tem, ela só vai mudar essa verdade depois que ela passa por um trauma grande, né? Uma perca grande, e normalmente só depois disso a pessoa ela muda de conceito. Então esse é um fato bastante interessante, porque na maioria das vezes as pessoas elas não mudam, né, por estudar ou por seguir conselho de outra pessoa que está mais tempo no mercado do que ela. Normalmente as pessoas só aprendem perdendo mesmo, né? E essa é uma grande verdade, né? E isso acontece com muitas pessoas que estão operando no mercado financeiro. E a questão de tempo, ela não é determinante, né? Às vezes as pessoas passam vários anos operando de um jeito, e depois de vários anos elas percebem que aquela forma que ela opera não é tão vantajosa, abandonam e passam a adotar outro estilo operacional. Bom, e o exemplo que eu vou mostrar aqui é de um dia, né, em que eu perdi, né, e se eu não tivesse com o meu stop bem definido, eu teria realizado um prejuízo bem maior do que eu estava preparado para realizar. Então vamos lá. Bom, o dia foi esse aqui, foi dia 13 de dezembro, né? Eu entrei vendido aqui, realizei, eu acho que uma parcial aqui, depois o mercado veio contra e eu fui estopado aqui nesse ponto. Se eu não tivesse com stop, eu teria levado um prejuízo bem maior, né? Ou então, se eu tivesse apenas com a margem da corretora, eu teria perdido toda a minha margem ou boa parte da minha margem se eu tivesse continuado brigando aqui com o mercado o dia todo, porque o mercado fez um movimento totalmente contrário e deu poucas chances de correção aqui durante o pregão. Bom, e nesse dia aqui o prejuízo foi de R$ 279. Se eu tivesse ultrapassado esse prejuízo aqui, dificilmente eu conseguiria recuperar esse prejuízo, né, mantendo a mesma quantidade de contratos, o que normalmente a maioria das pessoas fazem, é aumentar o número de contratos para tentar recuperar um loss muito grande. E quando, na verdade, né, mostrando aqui nessa minha situação, olhando o cenário como um todo, é muito mais vantajoso você seguir o seu gerenciamento de risco, estopar na hora certa, que os próximos dias eles vão compensar, né? Claro que no mercado financeiro a gente não tem certeza, mas, por exemplo, nesse dia aqui, eu consegui no próximo dia aqui, no dia 14, né, dia 14 e dia 15, nas três próximas operações,
eu já consegui recuperar quase todo o valor que foi perdido, né? Apenas seguindo o gerenciamento de risco, sem a necessidade de ter que aumentar a quantidade de lotes, né? Então, se o seu operacional é bom e se o seu gerenciamento de risco é bom, você acaba tendo uma vantagem no mercado financeiro em relação às pessoas que não têm gerenciamento de risco ou que não seguem o gerenciamento de risco, né? E tem que aumentar o risco, aumentar a quantidade de lotes para conseguir se recuperar de um loss, né? E na verdade, na maioria das vezes, a melhor solução, né, a melhor saída não é ficar tentando recuperar, é ir somente até o limite que você mesmo estabeleceu e fazer as outras operações nos próximos dias, seguindo, né, o mesmo operacional e o mesmo gerenciamento de risco. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Eu estou aqui para mostrar como eu faço, né, e como eu vejo o mercado, para que vocês de alguma forma consigam extrair alguma informação positiva e de alguma forma eu possa contribuir com o operacional de vocês. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro e até a próxima. Valeu!